aí, pessoal, estamos de novo juntos aí para continuar a discutir o nosso módulo de reprodução e larvicultura, a parte de tilápia. Vamos agora para a nossa parte 3, onde nós iremos continuar a falar sobre as estratégias de coleta de ovos, larvas e pós-larvas. Nesse momento, eu vou descrever cada um desses métodos, vou procurar ser um pouco sucinto, mas falarei de forma que vocês tenham ideia de como é que é feito cada um desses manejos. Tá? Lembrando que de cima para baixo nós vamos ter maior eficiência na obtenção de larvas e pós-larvas. Em contrapartida, nós vamos ter uma maior sofisticação no manejo. O manejo mais simples é a coleta parcial. O manejo mais sofisticado vai ser a coleta de ovos diretamente da boca da fêmea. Nós vamos começar pela coleta parcial e contínua de cardumes e pós-larvas. E aqui a gente tem uma imagem, inclusive, que eu queria ter colocado na outra aula, que são as camas de reprodução da tilápia. Tá? Então, como é que é feito? Nós vamos ter os reprodutores livres nos viveiros. Tá? Você vai fazer um cálculo aí de quantos reprodutores você vai colocar. Lembrando que nós falamos na aula passada sobre densidade de estocagem. Então, como nós vamos trabalhar com viveiros e baixa renovação de água, a dica é trabalhar aí com 150 a 200 gramas de reprodutor por metro quadrado, certo? E a proporção, macho e fêmea, quem vai definir é você. Lembrando que podemos utilizar de 2 a 3 fêmeas para cada macho, tá? Nesse método, nós temos a redução do uso de água, porque não é feito drenagem, nós vamos colocar os reprodutores lá dentro, vai ocorrer a reprodução normalmente, e nós vamos fazer trocas de água, basicamente para reposição de infiltração e evaporação, e alguma troca de água para manutenção da qualidade da água. Tá? Por conta da necessidade de estocagem ser menor, nós vamos ter uma menor ocorrência de problemas de qualidade de água quando comparado a um sistema mais intensivo, como é o caso dos APAs, que nós vamos ver mais à frente. Tá? Nós vamos ter também um menor custo inicial, porque o nosso custo vai ser a construção do viveiro, não a necessidade da aquisição dos APAs, que muitas vezes vai ter um preço aí um pouco mais elevado, dependendo da qualidade do produto que você esteja utilizando. Tá? Nós vamos ter como característica também que os viveiros vão ter águas turvas, turbidez, principalmente algal. Então, isso vai fazer com que a gente dificulte a coleta das larvas e pós-larvas. Tá? Como é que é o manejo propriamente dito? Tá? As pós-larvas vão ficar abrigadas na boca da fêmea durante 5, 7, 8 dias, dependendo da temperatura da água. Mas uma vez que você estoque seus reprodutores, você vai iniciar o manejo de captura das larvas e pós-larvas. Elas geralmente vão estar na periferia do viveiro. Então, o tratador ele vem com uma redinha, passando uma redinha bem fina, talvez aí 1000 micras ou até 500 micras, vai depender do seu manejo, tá? E ele vai passando ao redor do viveiro, a gente tem um videozinho mostrando isso aí mais na frente na nossa aula prática, e ele vai coletando essas larvas e pós-larvas. Observa-se que geralmente, quando chega lá para o 30º dia, a reprodução ela começa a diminuir um pouquinho. Por quê? Porque a gente tem um aumento populacional desse viveiro. Pode ser que essa redução da produção venha um pouco mais tardiamente. Então, o que acontece? Toda vez que você vai passar a rede, você não vai conseguir capturar todas as larvas e pós-larvas. Sempre vai ficando um remanescente dentro do viveiro. Esse remanescente vai consumir um alimento natural, após a larva vira pós-larva, depois a levino, e muitas vezes chega até juvenil. Então, o que acontece? Com 2 ou 3 meses, o viveiro começa a ficar abarrotado, cheio. E aí você tem larva, pós-larva, levino, de tudo que é a idade, já prejudicando o desempenho reprodutivo dos nossos reprodutores. Então, o que acontece? Eu tenho que secar esse viveiro, fazer todo o tratamento do solo para iniciar um novo ciclo de reprodução. Lembrando que você vai fazer a coleta todos os dias, certo? E o número de coletas vai depender também do seu manejo. Você pode trabalhar com uma coleta por dia, mas pode chegar inclusive até 6 coletas por dia, o que eu particularmente não recomendo. Professor, qual é a sua recomendação? 4 coletas diárias, no máximo, trabalhando 2 pela manhã e 2 pela tarde, certo? Lembrando que vamos trabalhar sempre nos horários de temperaturas mais amenas, no comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde. Quando você trabalha com um número de coletas maiores, você vai ter um uso de mão de obra mais elevado, elevando seu custo, ok? Então,
Quem vai definir também o número de coletas vai ser o seu orçamento que você vai ter disponível. Quando a gente trabalha com esse método, nós vamos ter uma maior incerteza da idade da pós-larva, fazendo o quê? Obrigatório o uso do nosso classificador para que nós possamos coletar animais e encaminhar ao processo de masculinização apenas animais que tenham o quê? No máximo 15 dias de vida. E aí a gente utiliza aquele equipamento ultramoderno, sofisticadíssimo, que é quem? O classificador de tela, telinha de 3 milímetros, passou aí os animais no classificador, faz a contagem e leva para a sua estrutura utilizada para a masculinização. O segundo método que nós veremos agora é a questão da coleta total de pós-larvas e larvas em tanques ou viveiros. Tá? Então, semelhante ao outro, a gente vai fazer uma descrição bem sucinta. Então, nós vamos ver que os reprodutores serão estocados em tanques com caixa de coleta para facilitar a aquisição das pós-larvas. Então, após 13 a 21 dias, dependendo da temperatura da água, tá? O viveiro ele será totalmente drenado e nós iremos fazer a recuperação dos reprodutores e do material produzido por eles. Nós já vimos isso. Vamos relembrar aqui a nossa timeline, né, em alguns momentos. Então, o que é que nós vamos ter como característica? Nós vamos fazer a redução do nível do viveiro. Na sequência, nós vamos fazer a captura por rede, tá, dos reprodutores. Na sequência, nós vamos concentrar as pós-larvas na caixa de coleta. E, por último, nós vamos coletar as larvas e pós-larvas e pode ser que nós venhamos a fazer uma classificação. Por que eu digo que pode ser que venhamos a fazer a classificação? Porque, como nós vamos ver aqui na nossa timeline, se nós trabalharmos com 21 dias nesse método, estoquei os reprodutores hoje, e 21 dias depois eu os retirei do nosso viveiro e fiz a coleta das larvas e pós-larvas, nós já vimos que, utilizando esse método, a idade da pós-larva mais velha não passa de 15 dias, podendo no máximo ser de 17 dias. Então, o animal ainda está apto, todos os animais que vão sair daquele viveiro estão aptos a serem levados para onde? Para o processo de masculinização. Então, é um método que permite uma maior recuperação de pós-larvas por quilo de fêmea, tá? E vai ter também um menor custo com mão de obra, porque os animais vão ser estocados. Detalhe que vão ser alimentados apenas na primeira semana, nos 7 primeiros dias. Os outros 14 dias nós não vamos fazer nada, nada mesmo. No máximo, uma reposição da água que foi perdida por evaporação e por infiltração. Esse método nos confere um tamanho mais uniforme das nossas pós-larvas, só que ele tem um ponto negativo. Nós temos um maior uso da água. Por quê? Enchi o viveiro, 21 dias depois, o secarei e já irei encher novamente. Então, nós iremos utilizar uma quantidade de água maior. Em contrapartida, como o tempo que o animal vai ficar dentro do viveiro é bem diminuto, me permite utilizar uma densidade de estocagem maior. Por quê? Primeiro, nós não temos um aporte grande de ração, porque o arraçoamento só será feito nos 7 primeiros dias. Então, o input de nutriente na água é diminuto. Então, a nossa água ela vai demorar bastante a cair a qualidade dela. Quando a água começa a querer perder qualidade, ou seja, excesso de microalga na água, o amônia já aumentando, já chegou o prazo de esvaziar esse viveiro. E aí nós vamos esvaziar e fazer a coleta dos reprodutores das larvas e pós-larvas. Daí o motivo que nós conseguimos trabalhar com densidade de estocagem maior nesse método. Professor, e qual é a densidade? Novamente, lá naquela aula anterior nós vimos as densidades de estocagem sugeridas. E nesse método, nós podemos trabalhar até com 500 gramas por metro quadrado. Posso trabalhar com uma densidade maior? Pode. Quem vai definir o seu monitoramento, a sua qualidade da água do seu cultivo. Em seguida, pessoal, nós teremos a coleta total de pós-larvas em APAS, o que é muito semelhante à coleta total que nós vimos aí nos viveiros. A única coisa que vai mudar é a estrutura utilizada. Então, como é que nós faremos? As coletas das matrizes pós-larva, ela é mais facilitada, contudo, demanda aí menor mão de obra. Tá? Nesse método, o número de ovos e pós-larvas por quilo de fêmea é igual ou superior ao coleta total em tanques ou viveiros. Nós vamos conseguir aí um resultado bem mais interessante. Nós temos a possibilidade também de coleta de ovo de fêmea precoce
quando nós formos fazer a retirada dos animais ao final dos 21 dias. Então, na hora que eu capturei o animal e a fêmea está com o ovo na boca, nós não vamos desperdiçar esse ovo. Nós vamos pegar esse ovo e levar para um laboratório simples, diferentemente de um laboratório específico só para incubação artificial. Com pequenas incubadoras e uma estrutura simples, a gente consegue aproveitar esses ovos que a gente vem a coletar também no momento da finalização dos 21 dias. Nós temos que os APAs versus os tanques com caixa de coleta, o custo do APA ainda vai ser bem menor. Então, é um método mais interessante do que a coleta total em viveiros. Tá? E uma característica muito bacana desse método é que eu posso utilizar o viveiro com uso múltiplo. Como assim, professor? Vamos observar esse viveirão aqui de 1 hectare, todo utilizado na reprodução em APAs. Percebam que nós temos uma boa área entre os APAs que não são utilizados. Então, essa área, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, fazer um povoamento com camarão marinho mesmo, aclimatado à água doce. Eu trabalho aí com 2 camarões por metro quadrado. Então, esse viveiro, ele vai ser cheio e ele vai demorar talvez mais de 6 meses para ser esvaziado. Por quê? Porque praticamente não tem também entrada de ração nesse viveiro. Os animais estão estocados nos APAs. Então, o camarão que fica solto aqui no viveiro, ele vai estar crescendo. E aí, uma vez que você vai secar seu viveiro para fazer a manutenção dele, a cada 6 meses, você já vai ter uma despesca aí acompanhada aí do camarão. E aí você vai ver que 500 ou às vezes até 1.000 quilos de camarão que sai daqui de dentro, camarão inclusive com tamanho bem considerado, camarão de 18, às vezes até 20 gramas, vai te trazer uma receita a mais. Como é que é o método? Tá? Nós vamos colocar, é semelhante demais ao método utilizado de coleta total de larvas e pós-larvas em viveiro. Estoca os animais, aguarda os 21 dias, arraçoamento durante os 7 primeiros dias e os outros 14 dias não se faz mais manejo algum. Ao final desse período, nós temos, no meio desse período, uma das necessidades é a limpeza dos APAs. Nós vamos ter, durante o período dos 21 dias, às vezes alguma incrustação, algas que vão ficando aderidas aos APAs. Então é necessário uma pequena escovação para que a água possa circular dentro do seu APA e não comprometer o oxigênio dissolvido dos animais que ali estarão. Nós temos também a possibilidade de colocar alguns aeradores entre os APAs, e aí nós vamos ter o quê? Um aumento da densidade de estocagem utilizada. Uma vez passados os 21 dias, o que é que nós vamos fazer? Os funcionários, os colaboradores irão aprisionar no cantinho do APA os reprodutores, as larvas e pós-larvas, vão passar uma rede com uma malha bem maior, retirar os reprodutores e no final vão coletar as larvas e pós-larvas. Tudo isso nós vamos ver agora, num videozinho aí que a gente vai ver como é feito o manejo. E o vídeo ele é muito interessante, porque a gente consegue ver, inclusive, algumas falhas nesse manejo. Nós já vimos que as larvas e pós-larvas, elas tendem a ficar na periferia dos viveiros. Então, no momento que vai se fazer o aprisionamento das larvas e pós-larvas, o bordo do APA, ele não pode estar em contato com a água do viveiro. Então, na hora que você chega e deixa o APA ficar no mesmo nível do viveiro, provavelmente você está perdendo larvas e pós-larvas. E a gente não quer perder nenhuma única larva e pós-larva, porque ela custa dinheiro.
O quarto e último método, que é o mais eficiente, é a coleta de ovos na boca da fêmea e incubação artificial desses ovos. É o método mais eficiente, mas é também o método que exige maior conhecimento do produtor. Então, o sistema também vai ser similar ao dos APAs, com algumas adaptações. Nós vamos ter que cerca de 2 a 4 ovos de grama, 2 a 4 ovos por grama de fêmea vão ser coletados aí a cada 5 ou 7 dias. Então nós vamos ver que, descontado as perdas, nós vamos ter praticamente uma recuperação 2 vezes maior do que a média de 2 a 3 pós-lavas por grama de fêmea no método de coleta total em viveiros, que é o método menos eficiente, certo? Esse método, a coleta de ovos, ela tem uma característica muito bacana, que é o grande controle da idade da pós-lava. Inclusive, desnecessário o uso da classificação da pós-lava. Por quê? Porque nós vamos ter certeza da data do nascimento, da eclosão daquela nossa pós-lava. Então, há a necessidade, certo, de se especificar qual vai ser o nosso manejo. Então, como é que é feito o manejo? Nós vamos colocar os reprodutores no APA, feito o cálculo, como nós já passamos a dica lá na densidade de estocagem. Então, fez a estocagem, 7 dias depois da estocagem, nós fazemos a primeira coleta dos ovos na boca da fêmea. Semelhante ao que fizemos na coleta total em APAs, que nós aprisionamos os reprodutores lá no cantinho do APA. Tá? Então, aprisionou, olha de um por um na boca, teve ovo, retira, coloca na basqueta, não teve, já volta para o APA. Então, faz isso com 7 dias, com 14 dias e depois com 21 dias. Ou seja, durante 21 dias nós iremos fazer 3 coletas. Detalhe, nesse método, o reprodutor não é alimentado em nenhum dia. Daí a necessidade de descanso, como nós já havíamos citado anteriormente. Então, faz-se a coleta dos ovos da boca da fêmea, pega esses ovos, detalhe muito importante, ovo. Nós vamos ter sempre 3 estruturas de coleta de ovo, para fazer a separação dos ovos por coloração. As fêmeas têm um certo dissincronia na desova, então eu posso ter uma fêmea que está com o ovo amarelinho na boca, e posso ter uma fêmea que está com o ovo já bem alaranjado. Eu não devo misturar esses ovos. O ovo amarelo vai para uma basqueta, o ovo laranja vai para outra e o ovo alaranjado vai para uma terceira basqueta. Então, leva para o laboratório, faz-se o gradeamento desse ovo para retirar galhos, caramujos que venham do viveiro, tá certo? Depois faz-se a pesagem e acondicionamento nas incubadoras dos ovos. E aqui eu vou ressaltar que aquelas incubadoras que nós vimos e vamos ver no vídeo também, são incubadoras de 2 litros e elas têm uma capacidade de até 500 gramas de ovo por cada incubadora. Detalhe, pessoal, em média, 1 grama de ovo, nós vamos ter 120 ovos. E aí eu faço a pergunta a você, faça uma continha rápida. Se a minha incubadora eu posso colocar 500 gramas de ovo e cada grama nós vamos ter 120 ovos, quantos ovos eu vou conseguir colocar na minha incubadora? Pense aí. Depois a gente vai ver a resposta. Fizemos a pesagem e o acondicionamento na incubadora. Nós vamos aguardar a eclosão. Detalhe, uma vez que é feita a eclosão, a larva vai subir pela linha da água e vai cair numa basqueta. Então, ao final do dia, o tratador vai recolher todas as pós-larvas de todas as basquetas, perdão, são larvas ainda, porque ainda está muito imatura, e aí vai acondicionar em uma segunda basqueta com água corrente e vai aguardar em torno de 24 horas. Esse é o tempo necessário para a finalização da absorção do saco vitelíneo. Então, aquele animal vai terminar sua formação, vai deixar de ser larva e vai passar a ser pós-larva. Abriu a boquinha, já está começando a sua alimentação. E nesse momento, ela já vai receber a ração em pó. A ração em pó essa contendo hormônio masculinizante. Daí a eficiência tão grande da masculinização, utilizando o método de incubação artificial. Então, eclosão, encaminhamento das larvas para as basquetas, demora 24 horas, faz-se a contagem desses animais nessa segunda basqueta, após 24 horas, e faz o encaminhamento dessas pós-larvas para o início da masculinização nas calhas.
Esse método ele tem a necessidade de um investimento um pouco maior por conta do laboratório. Ele tem também a questão do uso mais intensivo de mão de obra, trazendo consigo um custo mais elevado. E esse lance de fazer a incubação traz consigo também um risco de maior sobrevivência final por conta de fungos e bactérias que podem vir do viveiro. Na incubação natural, o aproveitamento dos ovos é um pouco maior, certo? Daí a necessidade de verificar também a coloração dos ovos, como nós já citamos. Mas é um método extremamente tecnificado e tem um resultado muito eficiente na masculinização e na obtenção de larvas e pós-larvas pelo reprodutor. Então, pessoal, nessa aula a gente fez a descrição dos métodos, tá? Passou voando, eu sei que foi muito rápido, até porque estava muito interessante. Mas eu já fico a dica que junto dessa aula nós vamos ter também a aula prática. A aula prática virtual é um contrassenso, mas é o que nós temos disponível para vocês. Então, fui ao laboratório e fiz algumas imagens e algumas descrições do que nós acabamos de ver na nossa aula teórica. Então, espero que vocês gostem também da nossa aula prática, que vai vir junto aqui com essa nossa aulinha, ok? Próxima aula, nós vamos finalizar toda a parte de tilápia e nós vamos fazer a formulação da ração com hormônio que é utilizada nesse processo de masculinização, ok? Um abraço, até mais.